vai acontecer, então? Você deve se lembrar, Paulo passou 2 anos lá em Corinto, tal, e aí ele termina esta viagem missionária, indo até Jerusalém de novo e voltando para Antioquia. Ali em Antioquia, ele rapidamente começa a sua terceira viagem missionária. Essa terceira viagem missionária, ela vai ser uma viagem também longa, tá? Vai levar alguns anos. Essa é a viagem mais longa dele. Ela começa de novo ali em Antioquia. Ela tem um momento longo em Éfeso, longo mesmo, talvez aí uns 2 anos ou mais em Éfeso. E é neste momento em que ele está em Éfeso que ele escreve pelo menos 2 cartas para Corinto. Uma carta que se perdeu, e essa carta que nós chamamos de 1 Coríntios. Talvez aí no ano 53, 54, tá? Meados de 53, 54, aqui, essa carta que aparece em 1 Coríntios 15. Menciona uma carta anterior, que se perdeu, a gente não sabe o que aconteceu com ela, sumiu. E esta aqui, que nós chamamos de 1 Coríntios, então, é uma segunda carta que ele escreve para a igreja. Anos 50, 54. Nesta carta ele responde a várias perguntas e trata várias questões. Eu coloquei aqui para vocês as cartas foram escritas entre 53 e 56, né? Eu coloquei com o esboço aqui, ó. O esboço da carta de Coríntios, 1 Coríntios, né? Vejam que a carta trata de problemas de divisões na igreja, problemas de moralidade, problemas com processos judiciais, as questões relacionadas com o corpo, as questões em torno do casamento cristão, a liberdade cristã e os crentes mais fracos, as questões em torno do culto cristão, a ressurreição dos mortos, a coleta para os necessitados, terceira viagem missionária, conclusão. Tirando a introdução e conclusão, veja o que está acontecendo aqui. Paulo trata de corpo praticamente o tempo todo nessa carta. Os problemas de moralidade têm a ver com corpo. A questão do corpo aparece lá no 6, 12 a 20. Aparece na comida, do 8, 1 até o 11. E aparece na ressurreição dos mortos. Isso quer dizer o seguinte, gente. Quer dizer que o grande tema da carta é o corpo. O que fazer com ele? Que coisa a gente faz com... Que corpo é aqui? Qual o problema do corpo aqui? Qual é a questão do corpo? Eu vou explicar para vocês aqui da maneira seguinte. Nós temos aqui um conflito entre perspectivas judaicas e gregas. Como a comunidade de Corinto é uma comunidade... Gente, Corinto está lá na Grécia, né? É uma igreja... É uma igreja grega até a alma. E os gregos não gostam de corpo. Corpo não é uma coisa muito boa, assim, para os gregos, né? O grego tem uma outra pegada em termos de antropologia. Então, o alvo da salvação para o grego não pode ser o corpo, tem que ser um elemento não material, que a gente vai chamar aqui de alma, tá? Ou espírito. E para o judeu, não há salvação sem corpo, desde os textos mais antigos. Mesmo antes de Daniel, quando se imaginava salvação e salvação para a terra, é salvação de corpo. Salvação de alma desencarnada não interessava para judeu. Por isso que, talvez aí, a grande inflexão escatológica bíblica seja Daniel 12 e a doutrina da ressurreição dos mortos. Porque antes já tinha escatologia, mas escatologia para a terra, é Isaías, né? Paz na terra, leão e criancinha brincando na terra, ou seja, é uma intervenção para a terra, para dentro da história, e aí vem Daniel 12 e diz o quê? Não, é para fora da história, e essa para fora da história é com o corpo, porque o corpo ressuscita. A grande inflexão escatológica parece ser realmente Daniel 12 e a ressurreição. E depois disso, esse tema está presente aí em tratados judaicos, em Apocalipse, nas comunidades de Jesus, fariseu, e parece que o único grupo que realmente não gostava da doutrina era o grupo dos saduceus, né?
que não era um grupo tão numeroso assim. E os demais grupos judaicos são grupos que esperam por uma ressurreição. Então, na lógica, eu tenho aqui um confronto de expectativas soteriológicas. Para judeu, não há salvação sem corpo. Paulo está angustiado num certo momento de suas epístolas ao pensar em ficar sem corpo, na carta aos Filipenses, por exemplo, né? Há uma certa angústia dele ficar sem corpo. A imagem dele desencarnado sem corpo angustia Paulo. Para o grego era o ideal, né? O que se esperava para o grego? Uma alma desencarnada pela eternidade. O que se esperava para um judeu? Um lugar de salvação desse corpo, né, na ressurreição no final dos tempos. Então, você tem aí em Corinto um confronto entre duas perspectivas culturais que se opõem profundamente: a perspectiva grega e a perspectiva judaica. E aí vem o Coríntios 15. É uma longa sessão. Aqui, Coríntios 15, são quase 50 versículos. Sabe qual é o assunto de Coríntios 15? Ressurreição. É uma longa sessão, gente. Sessão gigante. E aí o Paulo vai falar sobre a ressurreição de Jesus, vai descrever a ressurreição de Jesus, mas ele não está falando de ressurreição de Jesus. Ele não quer falar de ressurreição de Jesus, ele quer falar sobre a ressurreição dos crentes. Porque você nota ali que os adversários dele na igreja não estão duvidando da ressurreição de Jesus, estão duvidando da ressurreição dos crentes. Só que o Paulo vincula as duas. E diz o quê? Para dizer que os crentes não ressuscitam, tem que dizer também que Jesus não ressuscitou. E o Paulo escreve aqui o seguinte: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e também é vã nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. O Paulo chuta o balde. E diz: olha, vocês estão duvidando da ressurreição dos irmãos? Não estão duvidando só da ressurreição dos irmãos, não. Estão duvidando da salvação, estão duvidando da ressurreição de Jesus. Estão duvidando de tudo, tá? Por quê? Porque se os irmãos não vão ressuscitar, Cristo também não ressuscitou. E aí o Paulo usa uma imagem, Paulo usa várias metáforas aqui para falar da ressurreição. Ele usa a metáfora dos corpos estelares, né? Corpos de estrela e corpos de gente. Então, Paulo vai dizer o seguinte: há tipos diferentes de corpos. Tem um corpo de gente, tem um corpo de estrela. Né? São imagens que Paulo está cunhando para dizer que tem corpo diferente. E aí, nesse versículo 44, ele escreveu o seguinte: Speiretai soma psikon, egeretai soma pneumatikon, ou pneumatikon. Né? Olha aí que coisa interessante. Semeia-se soma psikon. A gente vai traduzir isso aqui como corpo material, corpo físico, tá? Levanta-se, egeireta, soma pneumaticon, o corpo de espírito, o corpo espiritual. Aí ele continua, estin soma psikon, kai estin soma pneumaticon, que ou a corpo psicon, corpo físico, e a corpo espiritual. O Paulo está dizendo para eles, lá no finalzinho desse texto aqui, dessa sessão, o seguinte: olha, na ressurreição, haverá manifestação de um corpo espiritual. Soma pneumaticon. Vocês conhecem o soma psicon, que é o corpo físico, esse corpo aqui. Mas esse corpo, ele vai ser enterrado para dar origem ao soma pneumaticon. Paulo cunha a imagem aqui da semente que morre para gerar a árvore, tá? Ele diz o seguinte: olha, o soma psicon é a semente, morreu. E o soma pneumaticon é a árvore que vai nascer, que é o corpo espiritual. Então, semeia-se um, gera-se o outro. Né?
há um corpo e há outro corpo. Paulo está dizendo que há dois tipos de corpos, um corpo físico e um corpo espiritual. E esse corpo espiritual, ele vai dizer aqui nesse capítulo ainda, que eu não vou entrar nesse aspecto, mas ele vai dizer aqui nesse capítulo, esse corpo espiritual, ele é semelhante ao corpo de Cristo. Então, o que se diz sobre o corpo de Cristo, é possível dizer sobre o corpo dos crentes. Porque o corpo dos crentes, ele é a imagem do corpo de Cristo. Esse corpo escatológico, ele vem depois do primeiro, que é o primogênito dos mortos, que é Cristo. Aí ele vai dizer, três elementos aqui, ó. A identidade é o mesmo ser, não é outro. Continuidade, há elementos de um que passa para o outro. E há descontinuidade, há elementos que ficam para trás. Então, identidade, continuidade, descontinuidade, ele descreve isso no corpo de Jesus e diz que isso também aparecerá, se manifestará no corpo dos crentes.